O Guardião da Sétima Passagem, A Porteira Luminosa, de Rubens Saraceni, parte 2. Nada mais que eu, soldado, vá cumprir suas ordens e só retorne ao meu domínio com minha falange libertada. Sim, senhor, com sua licença. Samuel virou-se para seus 7 auxiliares e, soltando-os do laço, falou: de agora em diante ficarão atrás de mim. Pois se algo tiver que acontecer de ruim a vocês, antes terá acontecido a mim. Mas se algo de bom a mim vier a acontecer, certamente partilharei com vocês por me acompanharem. Sigam-me que eu os conduzirei ao paraíso ou os enviarei ao inferno, sempre atrás de mim, certo? Como não obteve resposta, ordenou: sigam-me. E volitou até os domínios do Exu do Cruzeiro para cumprir suas ordens. A princesa, depois de dar uma gargalhada, exclamou: poderoso, você enviou esse iniciante idiota ao encontro do próprio fim. Enviei sim. Samuel está indo ao encontro do seu fim. Nunca mais terei o desprazer de ver esse idiota novamente. Desprazer? Eu achei que você o apreciou quando ele estava nu. Algo nele atraía muito, não? Isso não tem nada a ver com o que penso de idiotas insolentes. Venha, tenho outra missão para você e preciso lhe falar. Do que se trata é o pai Tomás. Precisa de uma pomba-gira e escolhi você para auxiliá-lo. Tenho de instruí-lo em como se portar enquanto auxiliar dele. Isso significa que, isso mesmo, por sua eficiência no cumprimento de suas ordens, eu a estou promovendo. Finalmente, poderoso, exclamou a princesa feliz. Quanto a Samuel, bem, ele o iniciante que desconhecia as regras de conduta naquele meio negativo. Surgiu diante do assento ocupado pelo Exu do Cruzeiro, sem avisar ou ser anunciado, e saudou. Salve, amigo do Cruzeiro. O outro irritado perguntou: quem é você? E como ousa invadir meus domínios? Mas um amigo não tem o direito de visitá-lo? Quem é você? Sou eu, meu amigo. Não me reconhece mais? Perguntou Samuel, tirando o chapéu, que com as abas abaixadas encobriram parte do rosto. Ai, você é doutor. Eu mesmo, meu amigo. E olhe só, agora uso uma capa com o símbolo do Senhor Exu das 7 porteiras. Qual diabo o levou a se incorporar logo à legião daquele maldito? Se foi um diabo, só o tempo poderá responder, mas o fato é que não pude resistir à vontade de vir comunicar-lhe que já consegui um meio que qualquer dia desses me permitirá saldar a dívida que tenho com o senhor. Não tenho nada contra você, doutor, mas cuidado, pois ordenei aos meus que dessem uma lição no Exu das 7 porteiras. Posso saber a razão dessa animosidade? Porque eu deveria revelar meus problemas a você? Horas, eu sou teu amigo, e daí? Bom, se não pudermos contar nem com os amigos para ouvir nossos problemas, então a vida perde todo o seu valor e deixa de ter as razões que nos permitem vivê-la, ainda que limitados. Esse não é um meio em que se possa confiar, doutor. Tudo bem que já não seja confiável, mas chegar ao ponto de não poder confiar em alguém, aí já estás ultrapassando os limites humanos. E se isso começa a acontecer comigo, então acredito que muito pouco te resta nesse teu cargo de confiança, que um orixá confiou-te porque em ti confia, certo? Eles confiam que eu faça a minha parte, mas às vezes não é fácil ou possível quando você vê a única coisa que lhe restou na vida ser reduzida a um ser abjeto. A quem você se refere, meu amigo? A minha filha, doutor. Era a única coisa que me fazia acreditar que ainda era humano. E ela, um espírito de luz, caiu por culpa de um auxiliar idiota do Exu das porteiras. O que ele fez? Abandonou a própria sorte quando ela mais precisava de ajuda. Como tudo aconteceu? É uma longa história, doutor. Todo o tempo do mundo não é o bastante para mim, quando desejo ouvir um amigo. Conte-me tudo desde o começo, meu amigo que não se negou a me cobrir quando eu me encontrava nu. Você dá tanto valor assim a essa roupa? A roupa não, mas a tua boa vontade em me ajudar em um momento em que eu tanto precisava, sim. E farei tudo o que estiver ao meu alcance
para ajudar tua filha, meu amigo. O que tu podes fazer por ela se és um iniciante? Só depois de saber o que aconteceu com ela e onde agora ela está, saberei se posso fazer algo ou não. E se puder, não tenha dúvidas de que tudo farei para vê-la bem, meu amigo. Bom, iniciante ou não, nunca se sabe, não é mesmo? Nunca se sabe. Sou todo ouvidos, companheiro de sina. O caso é que minha filha foi a única coisa boa, decente e útil em minha vida, vivida no plano espiritual. Isso foi há muito tempo, mas muito tempo. E se vim parar nas trevas, ela seguiu outra direção. A luz a acolheu e a amparou quando eu estava longe dela. De onde eu estava, se nada podia fazer por ela, também procurei não atrapalhar sua evolução, que para mim era a única coisa positiva de minha vida. Continue, por favor. Pediu Samuel ao ver que o outro abaixara os olhos e se calara. Bom, há tempos ela foi incorporada a uma linha de lei da Umbanda e começou a prestar auxílio aos encarnados, servindo sob as ordens de um caboclo das matas. Até aí tudo bem, mas quando o inimigo meu descobriu que ela era minha filha, não lhe deu tréguas, ou ao tal caboclo, até que os arrastou às trevas mais profundas. E onde entra o auxiliar do senhor Porteira, eu havia pedido ao idiota que, caso minha filha corresse algum perigo grave, ele viesse me avisar, pois eu iria em socorro dela. E ele não veio? Não. Preferiu desaparecer a reconhecer que havia falhado no seu posto. Será que ele desapareceu ou caiu antes dela? Acredito que se evaporou e fugiu, indo ocultar-se em algum domínio fora do meu alcance visual ou magístico, pois lhe digo que ele caiu antes dela e não está em melhores condições que ela, o tal caboclo e os outros auxiliares dele. Como pode afirmar isso com tanta certeza? Eu posso vê-los daqui, meu amigo. E ou nos apressamos, ou chegaremos tarde com socorro a todos eles, e a muitos outros que só queriam crescer na única alternativa que lhes havia restado para resgatarem aqueles que amam. Foi por mim que minha filha se incorporou a uma linha de lei. Ela o ama muito, meu amigo, e não está sofrendo tanto por estar prisioneira em um domínio hostil, como por sentir que a única alternativa que tinha para chegar até você está se esvaindo com o que está acontecendo a ela. Vamos aonde? Aos domínios do companheiro que a aprisionou. Você está louco? Quem entra lá nunca mais sai se não for rastejando. Se esse for o preço para resgatá-la, eu pago. Você paga esse preço? Acaso sua vida não vale nada? Enquanto eu não resgatá-la, ela nada valerá para mim. Você ousa se arriscar por mim? Sim. Mas se quero ir até lá resgatá-la, é por causa do que ela fez para poder ficar por perto e despertar em você sentimentos outros que não só o do amor que sente por ela. Quando vejo isso, todo o meu ser vibra, pulsa e lateja, impulsionando-me na direção de uma solução para tantos sofrimentos inúteis. Ou não é verdade que o tal inimigo não é outro que não seu filho, a quem você julga culpado por ela ter ido parar nas trevas? Como você sabe de tudo isso? Estou vendo tudo diante dos meus olhos, como se vosso drama estivesse sendo passado para mim neste instante. Vamos? Eu não ousaria ir ao encontro dele, doutor, porque não seria o fim certo para mim. E não será seu fim, caso sua filha seja engolida pelo ódio que ele alimenta contra você? Bem, isso é, mas não lhe ocorre que sua filha tem sido o único elo que lhe fazia acreditar-se um ser humano e que sem ela nada mais irá detê-lo na sua queda rumo às esferas extra-humanas? Isso é verdade. Eu ainda encontrarei um meio de acabar com aquele maldito e ingrato filho, só porque você o ensinou a matar, roubar, violentar e odiar os seres humanos. Não significa que ele seja um ingrato. Apenas ele age com você do mesmo jeito que o ensinou a agir com o restante da humanidade. É só isso que ele é, meu amigo. Um fruto de sua amarga vida, que está prestes a deixar de ter o único fruto doce que gerou. Vamos, e veja que esta é a última vez que eu convido a acompanhar-me no resgate de uma criatura, que de tão doce que é, poderá anular todo o amargor de sua vida e dar do seu filho, que não é menos amargo que você. Se você, um estranho, vai se arriscar por minha filha, eu não permitirei que caia sozinho. Não cairemos, amigo do cruzeiro.
Samuel e o Exu do Cruzeiro volitaram até o domínio negativo, onde a filha dele havia sido feita prisioneira, e surgiram bem na frente do trono daquele grande das trevas. O amigo de Samuel não se assustou, mas ele quase desmaiou. Ao ver que estava em um ninho de cobras, meio trêmulo, perguntou: quem é o senhor desse domínio? Eu sou o senhor, respondeu alguém bem atrás dele. E você quem é? Sou Samuel, e vim pacificá-lo com seu pai e libertar de um sofrimento inútil, tolo e cruel, sua irmã que tanto ama, companheiro cobra negra. Isso é o que você diz, mas o que vejo é um tolo que finalmente me entregou o maior culpado do meu ódio à humanidade. Está enganado, companheiro. Na verdade, teu pai e tua irmã são só pretextos para finalmente tu deixares de te conduzir pelo emocional e começar a agir com o teu racional. Ou achas que eu seria tolo bastante para vir até aqui se um poder maior não estivesse me guiando? Quem é você, escravo da porteira? Quem me conduziu realmente até aqui é que deveria querer saber. Mas como você, um ser puramente emocional, não percebe, então é melhor não fazer o que tanto está desejando, ou irá se arrepender amargamente por ter ousado atingir uma inocente só para ferir um culpado. Onde está sua irmã? Com meus magos encantadores, eles a estão transformando em mais uma de minhas escravas. Como você é idiota, companheiro. Não percebe que você só não caiu ainda porque ela vinha amparando com preces e pedidos ao Criador de uma nova oportunidade para recolocá-lo nos caminhos da lei? Eu jamais cairei do meu trono, Exu Porteira. Sou o mais astuto e poderoso dos senhores das trevas. Até agora, sempre que pousei meus olhos em alguém, transformei-o em meu escravo. Aí é onde mais tens errado. Ou não percebes que, mais tempo, menos tempo, aqueles teus inimigos, agora teus escravos, acumularão tanto ódio de ti, que te superarão e subjugarão? Eles não conseguirão isso, Exu Porteira. É claro que sim. Eles já perderam tudo. Até o direito de odiá-lo você tirou deles. É claro que os privei do direito de me odiarem, pois aí é que você errou. Se já não podem odiá-lo, logo estarão anulando com vibrações de apatia tão intensas que você não terá mais forças para se manter nesse trono que ainda ocupa. Aí, quando um que não goste de você o destronará e você vai parar em uma esfera extra-humana. Por que acha que isso acontecerá comigo? O único fio de luz que eu sustentava está a ponto de ser rompido por sua estupidez, companheiro. E no momento em que sua irmã não conseguir mais se comunicar mentalmente com o anjo que a ampara, o demônio que tanto tem feito para escravizá-lo não mais será contido. Então imediatamente ele começará a anulá-lo. Como você é idiota, companheiro. Cuidado com a língua, porteira. Você não está em seus domínios para me chamar de idiota impunemente. Modere sua linguagem ao falar comigo, ou calarei imediatamente. Tudo bem, mas se não vou chamá-lo mais de idiota, no entanto fica implícito em nosso diálogo que você é um idiota, certo? Só vou engolir isto, porque quero que me explique melhor sobre o tal fio e sobre quem é que está de olho no meu trono. Já que estamos entendidos, então, vou revelar-lhe uma coisa que talvez você não mereça saber, mas por causa do meu respeito para com o senhor Exu do Cruzeiro e pelo meu amor pela sua irmã farei isso. Porteira, deixe de divagações e vá direto ao que me interessa, certo? Tudo bem, eu serei o mais conciso e direto possível. Você há muito tempo começou a afundar, mas como sua irmã foi resgatada justamente por espíritos atingidos por você e que o perdoaram, pois compreenderam que odiá-lo só os arrastaria para cá também, ela começou a orar por você que caía. As preces dela e de alguns espíritos atingidos por você vinham sustentando nesse nível vibratório, impedindo que fosse tragado pelo ódio dos que mais abaixo o odeiam muito. Você, na sua ânsia estúpida de destruir seus inimigos, acabou derrubando-a, justamente com os que aqui o sustentavam e alimentavam a esperança de um dia colocá-lo na trilha da lei. Mas você, um ser puramente emocional, não viu que quando derrubou o tal caboclo das matas e o transformou em um ser apático, cortou o penúltimo fio. Aí, não satisfeito, ordenou que seus magos negativos
encantassem sua própria irmã e rompessem o último fio de luz que, se aqui o sustinha, é porque você estava, por meio dela, ligado a um anjo. E como nada mais o liga a esse anjo da luz e da lei, sua sentença final talvez já tenha sido escrita no livro da lei. Que sentença é essa, porteira? Se não me engano, você irá se transformar em mais uma fonte viva de energia, em algum lugar que agora não importa saber, pois lá você deixará de ser o que agora é e se transformará no que nunca conseguiu deixar de ser, um emocional desequilibrado. Eu também penso, porteira. Nada disso. Você só reage segundo seu emocional desequilibrado, que subjugou seu racional. Agora mesmo estou captando suas dúvidas, pois capta nas minhas palavras que digo a verdade. Isso é verdade. Talvez você tenha razão e eu deva poupar minha irmã para não correr um risco desnecessário. Eu já ouvi falar algumas coisas sobre as tais esferas extra-humanas. Só que tem um problema. Acabo de descobrir que você não me é estranho. De onde nos conhecemos, porteira? Isso não importa. Acho que não vou mais intervir na sua queda definitiva, companheiro, e penso que é o melhor a fazer. Mas você não queria pacificar-nos e resgatar minha irmã? Depois eu a resgato. Mesmo que ela vá comigo a uma das tais esferas? Claro. Isso para mim é muito mais fácil que perder meu tempo tentando salvar alguém que já me importunou por muitos séculos, sem nunca ter ao menos parado para pensar se o erro estava comigo, não em mim. Quem é você? Isso agora já não importa mais. Seu fim está nas mãos dos seus magos negativos, logo que sejam seus próprios escravos que o executem, companheiro. Você não pode fazer isso comigo, porteira. Porque eu iria me incomodar com o fim de quem está prestes a ser condenado pela lei. Se você pode ver tudo isso, então pode impedir minha queda. Eu posso. Mas estou vendo a extensão das idiotices que você cometeu só por odiar a humanidade. Eu não quero me meter mais uma vez com você e pagar o seu preço. Você não pode fazer isso comigo? É claro que posso. Enquanto a lei o sustentava com fios de luz, não consegui me livrar de você, apesar de nada mais lhe dever. Agora, quando fio luminoso algum sustenta, porque eu iria religá-lo com a lei e a luz, eu imploro, porteira. O risco é muito grande, companheiro. Não vou intervir por você desta vez, não depois de ver tantos irmãos na luz serem derrubados por você, só porque não tinham outra alternativa para chegarem até os que amavam e queriam resgatar dos seus domínios. Que coisa! Ora, eu só protegi meus domínios. Desculpe-me, mas não resisto. Como você é idiota, companheiro. Por quê? Meu Deus, quanta ignorância! Você, ocupando esse trono, só tinha o direito de punir os devedores, mas não. Só porque eu dei à humanidade usou todo o poder dele para derrubar espíritos que só queriam conquistar créditos para poderem resgatar dos seus domínios os seres amados aqui caídos. Que idiota! Salve-me! Eu sei que pode fazer. Eu posso. Mas o que posso fazer agora, posso fazer mais tarde. E sem você para continuar a me incomodar, nem a derrubar outros espíritos. Mesmo que eu jure, nunca mais atingir um espírito da luz. E você acha que para a lei isso é o bastante? O que eu posso fazer é isso. O resto você poderá fazer por mim. O que eu poderia fazer por um condenado pela lei? Devolver à luz todos os que derrubei são e salvos. Você pode curá-los e enviá-los para o lado luminoso. Como você sabe disso? Eu voltei a incomodá-lo quando você e suas magias resgataram daqui espíritos da luz derrubados por mim e por meus escravos. Eu, impotente, vi tudo o que você fez, mago, eu o conheço. Ajude-me agora, pois sei que suas palavras têm a força de uma sentença da lei, e que a lei costuma falar pela sua boca em certas ocasiões. Assim me coloca como seu juiz, e não quero ser seu executor. Este cargo você colocou na ação dos seus magos contra sua irmã. Por que reluta em realizar o intento que até aqui o trouxe? O senhor Ixá que o rege virou as costas para você, companheiro rastejante. Mas você pode falar com ele a meu favor. Afinal, muitos cobras negras servem aos servos deles, não? Isso é verdade, mas não são tantos assim que mereço o que me pede.
Eu abrirei meus domínios aos caboclos dele. Aí já tenho um argumento mais forte. Mas e quanto à perseguição que tem realizado aos cobras negras que gostariam de se elevar a um grau superior nas linhas de lei? Usarei meu poder para ampará-los e nunca mais impedirei os que estiverem aptos a galgar graus mais elevados. Quem poderá garantir que amanhã você não mudará de ideia? Se eles se elevarem, muitos fios luminosos estarão me sustentando, não? Bem, isso é verdade. Então, posso ser muito emocional, mas aprendi minha lição. Agora entendo como são as coisas. Bem, não posso ir de imediato até o Senhor Oxóssi, mas enquanto isso não me for possível, verei se o meu Senhor me permite sustentá-lo em seu trono, está bem? O Exu das 7 porteiras não permitirá que você me sustente, mago. Horas, como Exu eu sirvo a ele, mas como mago meu Senhor é Deus, o único Senhor de verdade e da verdade. Logo, é ao meu verdadeiro Senhor que estou me referindo, e será a ele que pedirei permissão, companheiro. Tudo bem, faça isso logo, mago, por favor. Aguarde um momento, companheiro. Vou precisar que ordene aos seus escravos que nos deixem a sós. É pra já. Em um piscar de olhos, o local ficou vazio. Samuel então pediu: ordene que tragam sua irmã até aqui. O próprio Exu Cobra Negra a buscou. Ao vê-la, Samuel não se conteve e caiu de joelhos diante dela, que já havia se transformado parcialmente em um ser deformado. Olhando-a bem, exclamou: Ercília, é você, irmã amada? Samuel, mestre Samuel, sussurrou ela. Sou eu, irmã querida. Aguarde um instante, pois vou orar a Deus por você. Samuel despiu-se e, ajoelhando-se, orou a Deus. Seu corpo foi adquirindo uma coloração dourada e em sua cabeça a coroa do arco-íris foi se formando, até ficar toda irradiante e iluminar todo o lugar. O Exu do Cruzeiro e os 7 auxiliares de Samuel caíram de joelhos e curvaram o corpo até encostar os rostos no solo. O Exu Cobra Negra estirou-se no chão e sua cabeça de cobra ficou bem na frente de Samuel, que a tocou com a palma da mão esquerda, deixando um símbolo negativo marcado nela. Depois, tocou-a com a palma da mão direita e ele recobrou sua aparência humana, que há muitos séculos havia deixado de ter. A seguir, irradiou com a mão direita e a serpente encantada do arco-íris saiu da palma da mão dela e rastejou até ficar sobre a cabeça de Ercília. Samuel então perguntou: Você a teme, mestre Ercília? Não, mestre Samuel. Ordene a ela que faça o que deve fazer para quebrar esse encanto que me reduziu a isso. Isso farei, irmã amada. E Samuel fez. A serpente encantada do arco-íris picou Ercília na altura do coração e inoculou nela uma energia que foi se espalhando até encobrir todo o corpo deformado e ocultá-lo totalmente. E quando tudo se realizou, ela se levantou ainda trêmula. Ele lhe estendeu as mãos e a puxou de encontro, até envolvê-la em um abraço apertado. Aí irradiou energias que a reequilibraram. Então se levantou e a ajudou a ficar de pé, ainda abraçados. Melhor agora, amada irmã médica. Nunca me senti tão bem como agora estou me sentindo, irmão querido. Porque se ocultou dos meus olhos por tanto tempo? Eu não me ocultei. Apenas não lhe revelei que era um mago do sagrado arco-íris. Eu observava tanto quando estudávamos juntos e você nunca olhou para mim. Eu olhava, mas apenas quando você estava concentrado em algum trabalho ou em um livro. Só que nunca tive coragem de me aproximar de você, porque ao menos não tentou. Eu não podia. O que o impedia? O meu temor de me desviar do caminho a mim reservado e de interferir no seu. Se isso eu tivesse feito, certamente agora não estaríamos aqui tão próximos. Mas é hora de prosseguir o que foi iniciado, irmã amada. Deixe-me ficar só mais um instante junto de você. Esse instante tem de ser curtíssimo, pois se o prolongarmos, a dor dos que sofrem também serão prolongadas. Beije-me, Samuel. Beijá-la? Isso mesmo. Beije-me, por favor. Mas Samuel ia dizer que aquele não era o momento mais indicado para um beijo, mas ao olhar para a cabeça dela e ver a serpente encantada, enrodilhada, e a observá-lo fixamente, compreendeu que Ercília possuía uma deficiência,
Desde que nascera para o plano carnal como filha do atual Exu do Cruzeiro, jamais havia tocado em um homem, ou espírito masculino. Todo o ser dela ansiava por aquilo naquele momento. Ou ela obtinha dele o que tanto desejava, ou continuaria deficiente emocionalmente. Samuel envolveu-a em um abraço e a beijou com ternura, até que em um impulso ela se colou a ele até quase se fundir em um só ser. Aquilo não durou mais que um minuto, mas pareceu durar uma eternidade a ambos. E quando se separaram, a coroa do arco-íris brilhava na cabeça de Ercília. Ela havia absorvido o encantamento da serpente encantada, que agora também vivia nela. Samuel então disse: agora vou vesti-la, irmã amada. Faça isso, querido irmão, mas saiba que poderá despir-me quando quiser ou me desejar. Olhe, talvez nunca mais eu consiga me esquecer do que acaba de dizer-me. Triste ficarei se você se esquecer do que eu disse, Samuel. Não quero vê-la triste nunca mais. Samuel vestiu com as energias irradiadas pela sua mão direita e já ia se vestir quando ela pediu: deixe-me vê-lo por inteiro ao menos uma vez, Samuel. Não quero me esquecer de você nunca mais. Você é tão luminoso. Após ela olhá-lo de alto até embaixo várias vezes, Samuel exclamou: já me viu bastante. Vestiu-se e voltou a ajoelhar-se. Orou até que a coroa do arco-íris sagrado se apagou em sua cabeça. Aí colocou o chapéu de abas largas e se cobriu com a capa dos Exus porteiras, dizendo: está tudo acabado. O local voltou a ser sinistro e sombrio. Então ele se apresentou a Ercília como sendo um Exu da porteira. Mas é o teu grau de médico? Não ias iniciar um hospital no Campo Santo? Ia não. Eu vou. Quando? Isso não importa. O que importa então? O teu hospital, minha irmã, já o abriu? Não. Por que não? Faltaram-me condições, pois meu irmão já vinha tentando me derrubar há muito tempo. Mesmo antes de eu me incorporar àquela escola, ele já tentava isso. E você quase sucumbiu ao ódio dele por não querer usar seus poderes, certo? Eu tinha plena certeza de que o Senhor Deus me sustentaria na minha maior provação. Eu não me enganei ao não usar da força para colocar meu irmão no caminho da lei. Ele abraçou o irmão e ambos choraram comovidos. Samuel virou-se para o Exu do Cruzeiro e perguntou: o que o amigo espera para se redimir diante dos seus filhos? Eu fui um canalha, amigo mago. Sou seu amigo, porteira. Nunca se esqueça disso, certo? É assim que tem que ser? Isso mesmo. Então, mesmo contra minha vontade, assim será. Assim é melhor. E quanto a ter sido canalha, isso já não importa. O que importa agora, amigo porteira, o que realmente importa é que nunca mais quererá ser um canalha ou se portar como tal. Isso sim é o que agora importa, pois se nada mais é a mesma coisa, no entanto nada mudou. Você continua a ter sua razão para continuar a servir a lei como o senhor Exu do Cruzeiro, e seu filho já não tem motivos para deixar de ser o Exu Cobra Negra. Quanto a sua filha, finalmente poderá ser o que nunca deixou de ser, um ponto de apoio para vocês dois. Tem razão, amigo porteira. Vou reunir-me a eles e pacificar minha família. Ali naquele local sinistro, finalmente pai e filho se harmonizaram e deixaram de se odiar. Samuel perguntou a Ercília: não escolheu ainda o lugar onde edificará com as bênçãos divinas o hospital que tem por missão abrir aos espíritos humanos? Antes, temos de resgatar todos os nossos irmãos e irmãs aprisionados aqui neste domínio. Disso cuidará nosso amigo Cobra Negra, que de agora em diante não só não derrubará mais ninguém, como também se alegrará imensamente em devolver à luz os que à luz pertencem. Não é mesmo, companheiro Cobra Negra? Tenho que continuar aqui? Claro. Ou não foi para continuar aqui que pediu que eu intercedesse ao seu favor? Foi isso mesmo. Mas assim como estou, não serei reconhecido como senhor deste domínio, e muito menos obedecido. Isto não é problema, companheiro, exclamou Samuel, levantando a mão esquerda e irradiando fortemente por ela. No instante seguinte, o jovem voltou a ter a aparência assustadora e sinistra de antes. Você terá de permanecer no seu posto, certo? Compreendo. A lei ouviu e achou que aqui terá de permanecer, pois outro melhor que você, ela, a lei,
Não tenho momento para cuidar deste domínio, onde são enviados os que odeiam a humanidade. Vou odiar, ter de permanecer aqui. É claro que irá odiar, mas como alguém que não odeia pode se sustentar em um trono, erigido a partir do ódio, vibrado por espíritos humanos muito emocionais? Vou odiar a todos os que odeiam, pois agora sei que é por causa do ódio que terei de permanecer aqui, e assim como uma cobra negra. Eu sei que assim será sua vida. Isso não afronta a lei? Não. Desde que só odeio os que odeiam. Não deve se esquecer de que por odiar, os que já não odiavam mais e só queriam amar, você quase foi enviado a um lugar onde o ódio não é outra coisa senão um sentimento emocional que tem vida própria e se alimenta do ódio dos que odeiam. O que me impedirá de voltar a agir como antes? Esse símbolo na sua cabeça. Caso se esqueça de que não deve derrubar quem só quer amar, começará a sentir um forte calor na sua cabeça. E se continuar a perseguir aos da luz, acabará queimando a si próprio, pois foi marcado com fogo vivo. Isso é para nunca mais dar dores de cabeça aos guardiões da lei. Antes que isso aconteça, perderei minha cabeça, não? Teu racional está ativo, companheiro. Vê como é bom ter um racional para acalmar o emocional. Vou enviar para minha irmã todos os que aqui caírem e já não odeiam mais. Então grande será o hospital dela. Eu também tenho muitos que viraram as costas às cruzes e agora gemem sob o cruzeiro central do Campo Santo. Falou Exu do cruzeiro. Por Deus! Exclamou Ercília. Então, isto mesmo, irmã amada. Imenso será o teu hospital. Deus te honrará imensamente por tê-lo honrado, amando teu irmão até mesmo quando estavas sucumbindo sob o ódio dele, que tirava a vida de quem tanto amava. Samuel, eu não tenho palavras para agradecê-lo. O que foi que o Dr. Ângelo nos ensinou a fazermos quando acontecesse isso conosco? Que Deus o abençoe, irmão do meu amor à vida. Pronto. Já disse algo que resume tudo o que queria dizer-me e não tinha palavras. Sigam-me. Finalmente vou iniciar minha missão de mestra da vida no amor. Nós também? Perguntaram pai e filho. Claro, afinal parte das suas vidas estará lá. E eu tudo farei para que um dia, não importando quanto demore, todas as suas vidas estejam lá bem juntas da minha, que sempre estará esperando pelas suas, meus irmãos em Deus e irmãos de minha vida. Ercília volitou até o plano material e fez surgir sua maleta de médica. Abriu-a, já com lágrimas nos olhos, e enfiou a mão direita dentro dela para seguir retirá-la, segurando uma bola de luz que atirou a alguns metros de distância. Quando a bola de luz caiu no solo, explodiu em 1000 cores, que foram se espalhando em todas as direções até formar um pórtico. Este, então, deu origem a um edifício de um branco imaculado. Imenso era o hospital de Ercília. Samuel comentou. Terás um trabalho imenso aí, irmã amada. Grande é a tua vontade de servir ao nosso Senhor. Como faço para trazer tantos irmãos já esgotados, Samuel? Perguntou ela. Olhe para sua cabeça, Ercília. O que tem nela? Olhe, horas. Ercília olhou para a própria cabeça, mas não viu nada, pois era impossível ver-se. Então Samuel disse, já que isso não é possível, então ordene que ela venha até onde você possa vê-la. Ela quem, Samuel? A serpente encantada do arco-íris sagrado. Agora que ela se assentou em sua coroa, ela lhe pertence. Eu tenho uma serpente encantada do arco-íris sagrado, claro. Tão grande foi tua prova de amor, que ela te amou assim que te picou, e o poder dela agora vive em ti para todo sempre, irmã amada. Logo, usa o poder dela, pois só serás mais amada. Assim tudo é mais fácil. Eu não digo que sejas mais fácil, apenas que é menos trabalhoso. Eu não tenho palavras, Samuel, apenas digo, muito obrigada, irmão do meu coração. Bem, tenho de voltar ao meu trabalho. Boa sorte, mestra Ercília. Quando virá me visitar? Qualquer dia desses. Quando menos me esperar, virei. Até a vista. Eu também vou reassumir meu posto sob o cruzeiro central do Campo Santo. Como foi de lá que saímos, por que não voltamos juntos, amigo Porteira? Boa ideia. De lá saímos para lá voltarmos. Posso pedir-lhe uma coisa? Claro. Amigo é para essas coisas do que se trata. Tenha meu poder.
alguns auxiliares do Senhor das 7 porteiras, e como você é bom em reparar certos erros, o que acha de reconduzi-los aos domínios dele, juntamente com um pedido de desculpas que o convença? Tudo bem, para mim é mais fácil falar com ele que você, meu amigo. Diga a ele que um dia desses acabaremos nos encontrando e então pedirei desculpas pessoalmente, certo? Não me esquecerei disso, amigo. Dono do cruzeiro. Eu sei que não se esquecerá, amigo. Dai na porteira, mas vou devolver-lhe os servos dele antes que algum fio de luz que me sustenta acabe sendo rompido por acaso ou por um descuido, sabe? Samuel limitou-se a sorrir e pouco depois, já de posse da falange de porteiras, retornou ao domínio do senhor Exu das 7 porteiras. Chefe, aqui estão todos os teus auxiliares. Como conseguiu sair vivo dos domínios do cruzeiro? Bom, eu fiz ele ver que se eu não saísse incólume de lá, nada ele ganharia em troca desta roupa que agora uso. Interessante, Samuel. E tem mais uma coisa. Ele me pediu que lhe dissesse que tudo não passou de um terrível erro, e por isso lhe pede desculpas, mas que quando se encontrarem por aí, pessoalmente, de viva voz, lhe pedirá desculpas. Tem certeza de que foi isso mesmo que ele pediu para você me transmitir? Sim, senhor. Mas se tem dúvidas, por que não vai pessoalmente ouvi-lo? Não, não. Eu acredito em você, Samuel. Não seria elegante de minha parte ir até ele para exigir desculpas antecipadas. É preferível que ele me deva desculpas do que recebê-las, certo? Não há bem maior do que ser credor de alguém como ele, chefe. Por que você não devolveu essas roupas para ele e ficou só devendo o pouco uso dela? Ele prefere continuar como meu credor. Compreendo. Tem mais alguma missão para mim? Sim. Acompanhará a princesa até um local onde o curador Pai Tomás realiza alguns trabalhos para os encarnados por meio do médium dele. Com a princesa, a tal que não quer ouvir mais minha voz, ela mesma. Não sei porquê, mas estou achando muito generoso comigo, chefe. Eu sou assim mesmo. Sou muito generoso com os meus soldados. Disso não tenho dúvida, senhor. Onde a encontro, logo ela estará aqui. Mas antes que se vá, diga-me, que capas são essas por baixo da que eu identifica como membro das legiões das 7 porteiras? Ah, isso? Sim. Bem, o companheiro do cruzeiro simpatizou comigo e, para facilitar minhas ações, presenteou-me com uma capa simbólica do cruzeiro. Segundo ele, como posso ter de entrar nos domínios dele, então não precisarei pedir licença a ninguém, bastando cobrir-me com ela. Muito conveniente para você, soldado. Só aceitei por também achar isso, senhor. E essa outra por baixo da do cruzeiro? Esta foi um amigo que reencontrei, e como ele está em uma posição invejável e de grande poder, então me presenteou com uma capa simbólica, com que cobre os membros das legiões dele. Como somos amigos, disse-me o mesmo que o senhor Exu do cruzeiro já havia me falado. Eu achei conveniente e aceitei, mas se isso incomoda ou desmerece sua capa simbólica, devolvo-as imediatamente. Não, não. Isso não é conveniente só para você, soldado. Afinal, não é todo general que dispõe de alguém com trânsito livre em territórios alheios. Conserve-as, pois poderei vir a precisar que as use. Obrigado, senhor. É generoso para comigo. Sou sim. Nesse momento, surgiu no salão o espírito coberto com uma longa capa negra, por fora e vermelha por dentro, marcada com o símbolo do senhor Exu, rei do cemitério. Quem é você, companheiro? Perguntou o senhor Exu das porteiras. Sou emissário do servo do senhor Ogum-Megê e senhor das encruzilhadas do cemitério. O que tem a dizer-me, companheiro das encruzilhadas? O meu senhor ordenou-me que viesse aqui para pedir ao senhor que pergunte ao teu servo Samuel se ele ainda se lembra do que lhe disse ao senhor Ogum-Megê quando aqui chegou e que não seria esquecido. Isso é fácil, respondeu o senhor das 7 porteiras, e olhando para Samuel perguntou, ainda se lembra, soldado? Sim, senhor. Ele não se esqueceu, companheiro das encruzilhadas? Ótimo, pois como ele tem o dia livre, então o senhor do meu senhor o requisita para prestar serviços a ele, quando não estiver ao teu serviço, senhor das 7 porteiras do cemitério.
Tem alguma objeção a uma vontade do senhor Ogumegê? Nenhuma, companheiro das encruzilhadas. Ótimo. Deixa em suas mãos a capa que distingue os servos do meu senhor, para que teu servo se cubra com ela, para melhor se movimentar nos domínios das encruzilhadas, e não ser incomodado por ninguém, pois como meu senhor será o transmissor das ordens do senhor Ogumegê, então só a ele teu servo se reportará. Esta capa com este símbolo, isso mesmo, atalhou o Exu das encruzilhadas. Ela é a capa que distingue os executores das 7 encruzilhadas do cemitério. Só ao meu senhor os executores se reportam ou prestam contas. Tudo bem? Diga ao teu senhor que transmita ao senhor Ogumegê que me sinto muito honrado por ter em minhas legiões um capitão digno da confiança dele, o meu senhor Ogumegê. Nenhuma palavra deixará de ser dita e transmitida. Com sua licença, senhor das 7 porteiras do cemitério. E virando-se para Samuel, que estava examinando a nova capa, ordenou: você se apresentará diante do trono do meu senhor, ao amanhecer do dia de amanhã, executor, com sua licença. O guardião das encruzilhadas desapareceu e Samuel murmurou: as coisas por aqui acontecem da forma que menos esperamos. Acontecem sim, capitão. Soldado, senhor. Sou só um soldado raso e nada mais. Afinal, o senhor me concedeu o direito da escolha de minha patente, ou já não se lembra mais? É verdade, mas não fica bem para um executor o posto de soldado raso, não acha? Um soldado desperta menos olhares curiosos, senhor. Tens razão. Aqui és um soldado, mas para o senhor das encruzilhadas terá de te apresentar como capitão. Ou ficarei mal depois de ter te chamado de capitão, não achas? Acho sim. Afinal, não importa se ele venha ter-me na conta de capitão. O que importa nesse caso, soldado? Nós dois sabemos que sou só um soldado raso, certo? Se você não se incomoda, para mim está tudo bem, soldado. Agora fique no aguardo da princesa, pois tenho outros problemas à minha espera. Samuel voltou finalmente a sua atenção ao grupo de auxiliares e indagou: tem algo a perguntar ou a dizer? É um prazer ser sua auxiliar, chefe, falou a rainha cobra. Não temos de fazer nada. Por enquanto, se entenderem o que virem, ficarei satisfeito. Quanto a fazer alguma coisa, quando estiverem aptos, então farão. Agora os quero como auxiliares para que guardem minhas costas. Nesse momento, a princesa surgiu com maus modos, perguntou: soldado, você já sabe o que o aguarda? Não, senhora. Eu já não disse que não desejo ouvir sua voz maldita? Só fale caso eu mande dizer alguma coisa, certo? Samuel assentiu com a cabeça, mas abaixou a aba do chapéu para ocultar o que sentia, e calado ouviu tudo o que a princesa tinha a dizer-lhe. Depois a seguiu rumo ao lugar onde o curador Pai Tomás realizava seus trabalhos espirituais incorporado em um médium. Você ficará aqui nesta porteira e cuidará para que nada ou ninguém perturbe os trabalhos lá dentro. Compreendeu bem? Samuel assentiu com a cabeça e ficou na calçada diante da casa. Uma hora mais tarde começaram a chegar pessoas acompanhadas por espíritos cujas vestimentas identificavam as linhas de Umbanda a que pertenciam. E os espíritos de luz entravam, enquanto os da esquerda ficavam do lado de fora do centro, à espera do início dos trabalhos. Quando deram início à abertura da sessão, Samuel ouviu os cantos rituais com profundo respeito e saudosas recordações, mas sem desviar sua atenção dos espíritos que entravam com os consulentes. Aos mais ousados dizia: comporte-se, ou daqui mesmo eu arranco você de lá de dentro, e lhe garanto que parará na ponta do meu tridente, certo? Tudo transcorria calmamente, e Samuel estava tranquilo, quando de repente ouviu ordens dadas em voz alta e gritos de pavor, e abandonar o posto para ver o que ocorria lá dentro, mas lembrou-se das ordens da princesa. Em hipótese alguma, abandone o seu posto, pois sua função é do lado de fora. Samuel apurou a visão, viu o que ocorria. Um ser antes nunca visto por ele desafiava os espíritos que trabalhavam dentro do centro de Umbanda. E Samuel viu que os que tentavam se aproximar dele tinham suas energias absorvidas em um piscar de olhos e caíam ao solo. Mas isso não era tudo. O ser possuía umas garras longas e afiadas, e com elas golpeava e cortava os espíritos que chegavam muito perto.
e uma das atingidas foi justamente a princesa. A garra abriu vários cortes profundos, desde o peito até a altura dos joelhos dela. Samuel viu que os Exus e pombagiras nada conseguiram com seus tridentes, lanças ou espadas apontadas contra a criatura. Viu a princesa rastejar de costas até sair do alcance das garras afiadas e gritando chamá-lo. Porteira! Estúpido porteira, vem aqui imediatamente. No mesmo instante, Samuel já ajudava a se levantar e ouviu ofensas e mais ofensas por ter deixado entrar no centro uma criatura como aquela, mas não se contendo explodiu. Ao inferno com seu ódio, princesa. Esse companheiro não passou pela porteira para chegar aqui. Ou você não percebeu que isso aí não é um espírito humano, mas sim um ser elemental totalmente desequilibrado? Tire-o daqui imediatamente, seu estúpido. Só o senhor dele poderá tirá-lo daqui, creio eu, pois trate de tirá-lo daqui e depois vai acertar contas com o senhor dele. Isso é uma ordem. Tudo bem, vou ver o que eu posso fazer. Samuel observou por algum tempo aquele ser e, depois de identificá-lo, estabeleceu comunicação com ele. Companheiro, por que vieste até aqui? Meu senhor ordenou que eu acabasse com este centro. Por quê? Isso é com ele. Eu só executo as ordens que recebo. Preciso saber por que o teu senhor deseja fechar este centro. Por quê? Horas? Para saber se é justa ou não a razão dele. Você me acompanha até os domínios do seu senhor? Você não sabe quem é ele, Exu? Sei sim. Se você quiser continuar aqui, irei sozinho para descobrir se é justa ou não a razão dele. Só que eu não creio que ele vá ficar satisfeito em saber que você preferiu ficar aqui, enquanto eu fui ter com ele. Ir contigo ou permanecer aqui, para o meu senhor pouco importa, Exu. Está enganado, pois caso a razão dele não seja justa, lá mesmo ele será fulminado por mim. Você, um insignificante Exu, fulminará o meu senhor, o mais poderoso dos senhores das trevas? Isso mesmo. Se duvida, permaneça aqui, até eu voltar com ele em minha mão ao meu lado. Isso eu quero ver, Exu. Tudo bem, mas até eu voltar, você poderia me aguardar lá na porteira? Porque eu faria isso? Horas. Agora a coisa é entre você e eu, não? É entre nós dois, mas acho melhor acabar com você agora mesmo e pouparei um incômodo ao meu senhor. Mas se isso fizer, não saberá se foi justa ou injusta a razão do seu senhor, certo? Isso pouco me importa, Exu. Por quê? Eu executo as ordens do meu senhor. Então vou te levar comigo, quer queira, quer não, pois presinto que bastará eu sair daqui para você continuar a incomodar os trabalhos por aqui. Pois tente. Acho que a razão do teu senhor não é justa, companheiro, e a razão dele é injusta mesmo, pois estou vendo que ele tinha intenções nada boas quando te enviou até este centro. Vamos. E vamos onde? Onde o teu senhor, Horas. Vou cravar minhas garras em seu corpo e vou sugar todas as suas energias, Exu. Será? Perguntou Samuel, levantando a mão esquerda espalmada. Irradiou um tipo de energia que apavorou a tal criatura, que toda desarmonizada vibratoriamente, desapareceu imediatamente. Samuel então tirou de dentro do bolso da calça uma pedra amarela e perguntou a um espírito, caído no solo e todo rasgado, se queria ajuda. Com a ajuda foi aceita. Imediatamente a pedra foi passada por cima dos rasgos profundos e eles foram fechando. O corpo dele ficou como era antes, não restando nem cicatrizes. E se formou uma fila de feridos para serem curados por aquela pedra misteriosa do Exu da porteira, que rapidamente os curava. Até os espíritos da direita aceitaram ter aquela pedra passada por cima de seus ferimentos, mas quando só restou a princesa, esta falou: pode deixar, que eu mesma me curo, porteira. Samuel deu de ombros e entregou-lhe a pedra, mas ela passou e nada de curar-se. Então, irritada, perguntou: que droga de pedra é esta, que não fecha os meus ferimentos? O segredo desta pedra não está nela, princesa. Onde está ele, porteira? No dono dela, que sou eu mesmo. Dê-me minha pedra. Em meu corpo você não tocará. Tudo bem, mas devolva minha pedra, por favor. Tome esta coisa inútil. Após pegá-la, Samuel disse: agora ela está inútil mesmo, pois você a desarmonizou energicamente, princesa.
Só poderei usá-la daqui a 7 dias. Que pena. Pena porque, horas, eu poderia precisar dela para curar quem quisesse ser curado, não é mesmo? Mas paciência. Daqui a 7 dias ela estará reenergizada novamente. Agora, com sua licença, pois preciso terminar o que iniciei aqui. Onde pensa que irá? Vou até o senhor daquela criatura, horas, que ordenou que fizesse isso ou que deixasse seu posto antes do dia amanhecer. Princesa, aquele ser voltará aqui e não virá só, acredite-me. Não sei o que você fez para assustá-lo, mas do jeito que ele fugiu, aqui não retornará mais. Portanto, volte ao seu posto e não incomode mais os trabalhos aqui realizados. Se assim deseja, que assim seja. Antes de se retirar, Samuel olhou para onde estava o curador, pai Tomás. Como nada ele perguntou ou transmitiu, abaixou a aba do chapéu sobre o rosto e voltou ao seu posto. E tudo transcorreu em paz até o final dos trabalhos. Mas assim que os médios encerraram os trabalhos, o inferno brotou do solo, como um vulcão explodindo e levou consigo todos os espíritos que ali estavam. Até os guias foram tragados pela poderosa força que atuou ali violentamente. O mais estranho é que tanto Samuel e seus auxiliares como os outros Exus e Pombagiras na calçada não foram arrastados quando tudo se recolheu terra dentro. Só com uma olhada, Samuel viu a extensão do que havia acontecido. Imediatamente volitou até onde estava o senhor Exu das 7 porteiras para lhe comunicar o ocorrido. Quando terminou o relato, seu chefe perguntou: quem é o sujeito? Se não errei na minha identificação, o Senhor das Trevas é o 7 Cabeças. Ou não. Pode ser que eu tenha errado, chefe. Não errou, não. O curador Tomás me pediu outro auxiliar, pois o anterior havia caído sob o poder dele, o temível 7 Cabeças. Mandei a princesa achando que ela poderia cuidar do interior e você do exterior. Mas se você agiu bem, ela cometeu um erro muito caro, pois pagou com muitas vidas dedicadas à caridade. Eu não podia desobedecê-la, chefe. Eu sei. Quebraria a hierarquia. Isso mesmo. Eu até pensei em deixar os meus auxiliares cuidando da porteira, enquanto ia ter com ele, mas sabia que ela iria exigir minha cabeça ao senhor. Você agiu certo, soldado. Eu compreendo. E mais ele não falou, pois uma explosão terrível e ensurdecedora ecoou no salão, e surgiu um emissário do senhor Omulu, o senhor de todas as trevas do Campo Santo. Imediatamente Samuel, seus auxiliares e o senhor da porteira se ajoelharam e cruzaram o solo em sinal de respeito. Venham comigo, servos do meu senhor, ordenou ele, levando todos até o cruzeiro central, onde estava o orixá Obaloé-Iê, a iluminá-lo e aguardá-los. Todos imediatamente se debruçaram no solo em sinal de respeito e assim permaneceram, enquanto a Samuel era perguntado: ainda se lembra das palavras ditas por você a mim, Samuel? Sim, meu senhor, eu disse. Se com o que em mim existir eu puder ser útil a vós, meu senhor, então permita que eu o honre com o que de melhor em mim existe, pois honrado me sentirei em poder servi-lo. Honre-me, filho meu. Como, meu senhor? Vá até aquele que ousou ultrapassar seus limites e perturbar o solo de uma tenda que é uma extensão do Campo Santo e por isso está dentro dos meus limites. Traga-o até este cruzeiro antes que esta noite termine. Vossas ordens são minhas vontades, vossas vontades são meus desejos, e vossos desejos são minhas ordens, a serem cumpridas e minhas vontades a serem realizadas, meu senhor. Vá, filho meu, ordenou o orixá Obaloé a Samuel, que volitou e mergulhou nas trevas mais profundas ao encontro do poderoso 7 Cabeças. Em um piscar de olhos, tanto ele quanto seus auxiliares estavam diante de um dos mais poderosos tronos das trevas, e foi com uma gargalhada infernal que foi recebido. Samuel deu uma olhada em volta e viu muitos seres semelhantes ao que estivera no centro. Abaixou a aba do chapéu e disse: é a primeira vez que vejo um condenado rir quando da chegada daquele que o conduzirá ao encontro de seu fim. Não é estranho, companheiro? Sabe quem sou eu, Exu? Sei. E você sabe quem sou eu, companheiro de destino? Se não me engano, és um insignificante Exu das 7 porteiras. Justamente isso é o que sou, mas com algo especial, ainda que seja só um detalhe.
E que detalhe é esse, Exu? Cumpro ordens do meu senhor Obaluayê. Porque ele não enviou seu braço armado? Para ele, o meu senhor, és tão insignificante que ele enviou um Exu insignificante para conduzir-te aos pés do Cruzeiro Central, a fim de punir-te por invadir um solo que é uma extensão do Campo Santo. Jamais me diverti tanto como o que está acontecendo agora, Exu. Se eu fosse você, riria menos e usaria algumas das suas cabeças para ver o que está acontecendo em seus domínios, companheiro. Após uma rápida observação, Sete Cabeças perguntou: que fogo é este que envolve os meus domínios em todos os sentidos? Eu cerquei com o fogo vivo para que nem você nem seus servos escapem daqui. E olhe melhor, pois a aura ígnea está avançando para dentro, direto para você, que é o centro do seu domínio. Meus escravos podem atravessar essa barreira ígnea, Exu. Porque não tentam, companheiro? Vou ordenar isso imediatamente. Quando eles voltarem, ordenarei que acabem com você, certo? Se voltarem, faça isso, companheiro de destino. A criatura ordenou e aqueles seres elementais volitaram para atravessar o envoltório ígneo. Mas apenas uns sons estranhos foram ouvidos, antes de muitos ovoides caírem aos pés de Samuel, que falou: eis o que restou dos teus auxiliares, companheiro. Quais serão os próximos que tentarão escapar do envoltório ígneo? Maldito! O que fez com meus escravos? Sem ofensas, certo? O que fez a eles, Exu? Eu nada. Mas o fogo os consumiu e só deixou restar as sementes originais deles. Isso será o que restará de todos aqui, caso você não me siga pacificamente até os pés do cruzeiro. Vamos. Prefiro ser consumido aqui que ser punido aos pés do cruzeiro. Lá é um castigo pior. Talvez não, se você devolver antes os servos do meu senhor. Como? Se ninguém atravessa essa barreira ígnea, você não atentou para o detalhe que citei. Que detalhe é este? Este significante Exu tanto pode abrir a porteira de saída como a de entrada nesse invólucro ígneo. Mesmo assim, serei punido quando lá chegar. Olha para os teus auxiliares. Será que eles aceitam ser queimados contigo quando só tu serás punido? Meus escravos fazem o que ordeno. Samuel olhou de soslaio para os assustadores escravos do trono das 7 cabeças antes de dizer: não seria melhor você se certificar disso, companheiro? Eles me temem tanto que preferirão permanecer aqui a debandar. Vamos tirar minhas dúvidas? Como? Horas. Eu sou a porteira e você é meu prisioneiro, que irá comigo até o pé do cruzeiro. Mas como meu senhor só me ordenou que levasse você, então nada os impede de ir por meio de mim até o senhor Omulu e pedirem clemência, ficando livres de sua sina. Após Samuel dizer isto, o salão entrou em uma agitação total, com os escravos dos 7 cabeças discutindo entre si se convinha ou não aceitar a proposta do porteira. Quando o silêncio voltou a reinar, um dos mais próximos falou: poderoso, eu os adverti de que o senhor estava perdendo a noção das coisas ao desafiar o senhor do Campo Santo. Agora que temos certeza de que noção alguma tem mais, preferimos aceitar a oferta dele e ter com o senhor Omulu a perecer com o senhor, que apesar de ter 7 cabeças, perdeu-se com todas elas. Malditos traidores! Vou fulminá-los imediatamente. Espere um pouco, companheiro. Caso você faça isso, então estará tirando de um deles a oportunidade de vir a ocupar este trono, depois que você desocupá-lo. E daí, horas, você sabe o que acontece com quem ousa deixar vazio um trono das trevas? O que pode ser pior que ser reduzido à semente original? O pior que conheço é ser atormentado nela por ele. Ele quem? Ele, horas. Quem é esse ele a que você se refere, porteira? Tem certeza de que quer vê-lo? Só vendo saberei a quem se refere. Tudo bem, vou espalmar minha mão esquerda e você o verá, certo? Espere, porteira. Clamou os 7 cabeças, já saindo do trono e se jogando aos pés de Samuel. O que aconteceu contigo, companheiro? Não espalme sua mão esquerda para mim. Eu vi o escravo que enviei para atormentar o solo do seu senhor antes de ele se desagregar, todo pelo pavor que sentia. Eu não quero ver ele, nem quero que ele olhe para mim.
Então, como ficamos? Eu vou contigo sem opor resistência alguma, porque antes você não liberta todos os servos do meu senhor que estão aprisionados aqui. Isso adiantaria algum crédito para mim, um devedor do teu senhor? Acredito que sim, companheiro. Mas se ele vir o estado a que foram reduzidos, irá me punir com muito mais rigor. Acho que nem tudo está perdido. Posso ajudá-lo nesse sentido, isto é, caso você queira, certo? Quero sim. Então ordene que eles comecem a ser trazidos aqui, pois só tenho até o amanhecer para conduzir você ao pé do cruzeiro central, onde é aguardado. O tempo agora está contra você, companheiro. Imediatamente, os 7 cabeças deu ordens, e os aprisionados naquela noite logo estavam estendidos no solo negro do salão. Todos estavam reduzidos a esqueletos cobertos por uma pele enrugada. Samuel então disse: companheiro, você é louco mesmo. Como é que foi arranjar servos que se alimentavam das energias vitais dos espíritos? Não percebe que mais tempo, menos tempo, eles irão começar a absorver as suas energias? Eles me obedeciam, Exu, porque convinha a eles, companheiro. Quando você não tivesse mais espíritos para alimentá-los, eles começariam a absorver as energias dos seus escravos humanos, assim como as suas. E isso é uma idiotice muito grande, não? Agora que consigo pensar a partir de sua explicação, acho que não sou digno de nenhuma das minhas 7 cabeças. Foram muitos os espíritos humanos que você arrastou para cá para alimentarem seus escravos, muitos, companheiro da porteira. Isso é mais grave do que pensei, mas talvez eu consiga minorar sua punição, certo? Como fará isso? Bem, reenergizando os horas. Fará isso por mim, claro. Afinal, somos companheiros de destino, não? Claro, companheiro porteira. Nunca me esquecerei do que fará por mim, só para tornar menos severa minha punição aos pés do cruzeiro. Como fui idiota em acreditar que aqueles seres poderiam derrotar o poderoso Omulu. Recuso-me a acreditar no que ouço. Você queria derrotar o senhor Omulu? Sim, que loucura! Você não sabe que ele é um instrumento da lei e, portanto, intocável. Eu sabia disso, mas por ele ter intervido contra muitos trabalhos negativos encomendados aos meus escravos, aceitei a oferta de ajuda daquelas criaturas a troco de alimentá-las com a seiva vital dos espíritos. Cometi um erro tremendo, não? Acho que sim, mas não creio que ele se incomodou muito contigo, pois enviou um Exu insignificante para levar-te ao pé do cruzeiro. Será que tem alguma chance de não ser fulminado pelo alfange dele? Analisando teu caso de outro ângulo, creio que muitas são as chances de ainda salvares tuas cabeças e talvez teu posto neste trono. Será? Como posso ter certeza do que acontecerá quando chegarmos lá? A mente superior deles não me permite sequer imaginar o que ocorrerá, mas em todo caso o que, companheiro da porteira? Como você foi enganado por aquelas criaturas, talvez isso seja levado em conta no seu julgamento e tenha uma punição até que aceitável. E você acredita nisso? Claro. Se eu não acreditasse, não estaria dizendo-lhe isto, pois só estaria lhe dando falsas esperanças ou iludindo. Então se apresse na reenergização desses servos do seu senhor, companheiro da porteira. Olha que estou me tornando seu fiador perante meu senhor, companheiro. Tudo bem, pois se eu sair ileso e ainda conservar meu trono, meus domínios estarão abertos a todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. Se é assim, então não pouparei esforços para atenuar tua sentença. Afastem-se, pois vou dar início à reenergização dos servos do meu senhor, pediu Samuel, enquanto retirava de um bolso do paletó um bastão multicolorido. Elevando-o acima da cabeça, irradiou forte, fazendo com que do bastão saíssem energias multicoloridas, diretamente para os espíritos estendidos no solo, os quais imediatamente foram reenergizados e readquiriram suas aparências anteriores. Samuel guardou o bastão e ajudou a se levantarem. A seguir, ajoelhou-se diante do curador Pai Tomás e cruzou o solo diante dele, dizendo: Curador, como ainda tenho de permanecer aqui por mais algum tempo, o senhor pode me fazer um favor? Que favor, filho?
Vá até o cruzeiro e transmita ao nosso senhor Obalauê que o companheiro Sete Cabeças compreendeu que havia perdido os sentidos nas 7 cabeças e estava louco. Mas agora que voltou a pensar com o racional em vez do emocional, antes de ir ao cruzeiro central, deseja devolver aos lugares de origem e nas mesmas condições em que se encontravam todos os espíritos humanos que prejudicou enquanto esteve louco, mas que assim que todos forem devolvidos, irá de livre e espontânea vontade, pois reconheceu que é mais insignificante que o mais insignificante dos Exus, que servem à lei sob o manto protetor do Senhor do Campo Santo. Só isso, filho? Nem mais nem menos. Curador que me compreende e me iniciou na arte de curar os enfermos, para que um dia eu venha me tornar um curador. Estás apreciando os primeiros ensinamentos de tua iniciação, filho? Ainda não tive tempo de refletir, mas tenho a certeza de que têm sido úteis. Então persista, filho. Se longo é árduo o caminho que o iniciante tem de trilhar, no entanto, gratificado será quando puder olhar para trás e ver os rostos sorridentes, irradiando o amor que estarão voltados para você, olhando. Se o Senhor diz isso, então nada irá me desviar do meu intento em tornar-me um curador, Pai Tomás. Assim espero, filho. Agora vou transmitir as tuas palavras, depois cuidarei dos meus afazeres, que são muitos, e estão à minha espera neste momento. Sua bênção, Pai Tomás. Se mais eu pudesse dizer-lhe, mas aqui mesmo lhe diria, mas como sinto que não posso, então digo que nosso Senhor o abençoe. Mas que isso não deseja ouvir do Senhor, obrigado. Até a vista, filho. Até, Pai Tomás. Assim que os espíritos engolidos pelo vulcão dos 7 cabeças se foram, ele exclamou aflito: Puxa, pensei que você não ia mais parar de conversar com aquele curador. Por que tanta preocupação? Horas. O tempo está contra mim, companheiro. Ou já se esqueceu de que antes do dia amanhecer, tem de me apresentar aos pés do cruzeiro? É mesmo. Onde estão os outros espíritos esgotados pelos seus ex-escravos? Em vez de trazê-los aqui, por que não vamos até onde eles estão? Você os curará de uma só vez, com esse seu bastão mágico? São tantos assim? Não quero nem pensar no tanto que são. Vamos. Você na frente, companheiro 7 cabeças. Foram uma câmara que parecia não ter mais fim, e Samuel ficou chocado com o que viu. Apanhou o bastão e, elevando-os acima da cabeça, irradiou forte o bastante para alcançar todos os espíritos exauridos, energicamente pelos ex-escravos dos 7 cabeças, e vendo-os bem, falou: Irmãos, todos podem voltar aos seus lugares de origem, pois o Senhor das 7 cabeças não quer que aqui sofram ou permaneçam. As causas que até aqui os conduziram já não existem mais, e ele não tem razões para voltar a incomodá-los. Acompanhem-nos até o salão do trono dele, pois só a partir de lá é que poderão voltar de volta às suas moradas. Não demorou muito, para que no salão se formasse um portal de saída, naquele domínio nas trevas mais densas. Demorou um pouco, mas finalmente todos saíram, menos um, que Samuel chamou. Mestre Alberto, é o senhor mesmo? Sim, irmão curador. E você quem é? Sou eu, exclamou Samuel, levantando a aba caída do chapéu que usava. Samuel, exclamou feliz o mestre Alberto. Como me alegro de vê-lo, irmão do meu coração. Também fico feliz em encontrá-lo. Só sinto que tenha passado por maus momentos. Isso também faz parte da missão de um mestre, não? É, isso também faz parte. Como foi que viestes parar aqui? Bem, eu ousei vir até aqui para propor ao ocupante desse trono que permitisse que eu resgatasse os espíritos devedores da lei que para cá haviam sido enviados para esgotarem seus negativos. Mas assim que cheguei, fui cercado e esgotado por uns seres desconhecidos por mim. Quem o convidou a vir até aqui? Segundo aquele sujeito ali, havia sido o senhor do trono das 7 cabeças quem me convidava. Samuel olhou para o sujeito e perguntou: É verdade que o companheiro 7 cabeças o enviou para convidar meu amigo para que ele resgatasse os espíritos aqui caídos e esgotados? É sim, porteira. Só cumpri minhas ordens. Então, isso significa que as portas deste domínio estão abertas para você, mestre Alberto. Boa sorte na sua missão. Obrigado, mestre Samuel. Que Deus o abençoe. A você também, irmão amado.
Quando puderes, vá visitar-me no hospital que ganhei do Nosso Senhor. Assim que me for possível, irei, mestre Alberto. Boa sorte. Boa sorte para você também, mestre Samuel. Assim que o mestre volitou, o Sete Cabeças exclamou: Você está querendo ver meu fim, companheiro? É claro que não. Então por que se demora tanto? Horas, eu não disse que iria tentar atenuar tua sentença? Sim, você disse, pois é o que eu estou fazendo. Ou não será um bom argumento você dizer que convidou o mestre Dr. Alberto a resgatar dos seus domínios todos os espíritos caídos e já esgotados em seus negativos? Bom, isso é uma boa razão para eu permanecer no trono. Também acho. Sinto que você não negará nada ao mestre Alberto, pois ele é um fiador seu muito importante, certo? Tão importante quanto você, companheiro Porteira. Ótimo. Agora vou recolher o envoltório ígneo para irmos aos pés do cruzeiro. Samuel retirou de um dos bolsos da calça outro bastonete e o levantou. Imediatamente o facho ígneo começou a fluir para o bastonete de cristal. Quando cessou, disse: Estou pronto para acompanhá-lo, companheiro. Boa sorte em tua defesa. Amigo da porteira, se tiver oportunidade de dizer algo por mim, por favor, diga, está bem? Não tenha dúvida sobre isso, companheiro Sete Cabeças, vamos? Vamos. Em um piscar de olhos, estavam debruçados diante do cruzeiro. Samuel então falou: Meu senhor, sua ordem foi cumprida, ainda que tenha demorado um pouco. E qual a razão da demora? A verdade é que eu tive de despertá-lo do domínio de uma ilusão, e quando ele recobrou os sentidos, e antes de se apresentar diante do Senhor, pediu-me que reparasse parte dos erros cometidos por ele, quando havia perdido o sentido real do trono das sete cabeças. Como calculei que antes do amanhecer teria reparado parte dos erros dele, então os reparei. Sinto muito se por acaso eu tenha desagradado o Senhor meu. Qual foi o limite de tempo que lhe dei, filho meu? O amanhecer seria o limite, meu senhor. E já amanheceu? Aos meus olhos ainda não. Então não desagradaste ao teu senhor com tua demora, pois apenas me desagradarias se só retornasse após o amanhecer. Vossa compreensão para comigo muito me honra, e só faz eu desejar poder servi-los mais e mais com o que de melhor trago em mim mesmo. Você disse que ele estava sob o domínio de uma ilusão? Sim, meu senhor. Se você conseguiu despertá-lo, então tem recursos para impedi-lo de cair novamente sob o domínio de outras ilusões, não? Tenho sim, meu senhor. Então lance mão de um dos seus recursos que o impedirá de voltar a perder a noção real dos sentidos das sete cabeças, cuja coroa ele ostenta enquanto ocupante de um trono da lei das trevas. Isso ordena, meu senhor. Isso faço em nome do meu senhor. Samuel levantou-se e disse: Levante-se, companheiro. Vou lançar mão de um dos recursos que possuo, que irá impedi-lo de cair novamente sob o domínio da ilusão. O senhor do trono das sete cabeças pôs-se de pé, e Samuel levantou a mão esquerda, fazendo sair dela 7 fachos, que atingiram os 7 cabeças, ao mesmo tempo e arrancaram 7 urros de dor. Pronto, companheiro. Não doeu muito, doeu? Só um pouco, companheiro da porteira. O que você fez por mim? Marquei com fogo vivo os 7 símbolos da lei nas trevas nas tuas 7 cabeças. Com isso, tuas cabeças jamais voltarão a cair sob o domínio das ilusões, pois bastará uma só das tuas cabeças se deixar iludir, e todas as 7 começarão a doer e a esquentarem. Com isso, tão perto de tua mente, teu racional afastará imediatamente qualquer ilusão, por mais atraente que ela seja. Obrigado, companheiro. Nunca me esquecerei do que fez por mim. Tenho certeza de que não irás esquecer ou esquecer-me. E não se esqueças de agradecer ao meu senhor por ter enviado a mim, não ao senhor Omulu, para despertá-lo do domínio de uma ilusão, pois se isso tivesse ocorrido, agora eu não estaria aqui. É permitido a mim saber onde agora eu estaria? Se não me engano, nem saber onde estaria iria poder saber, ou ter noção. Por quê? Imagino o que aconteceria comigo caso aquele alfange do senhor Omulu ceifasse tuas 7 cabeças com um só golpe, e de uma vez por todas. Prefiro me ater à razão e deixar de imaginar coisas, companheiro da porteira. Por quê? Bom, se não estou enganado, tuas palavras parecem ter a força de uma sentença final. Logo,
Um fim para mim, não quero nem sequer imaginar. Eu torno a repetir. Tuas palavras parecem ter a força da lei. E se eu não estiver enganado, de agora em diante vou deixar de imaginar coisas e raciocinar sobre certas coisas que esta noite vi e vivi. Como não sou digno de me dirigir ao teu Senhor, pois sou mais insignificante que o mais insignificante dos Exus que o servem no Campo Santo, então te peço que transmita a ele que estou, e serei sempre grato, por ter ele enviado um dos servos dele, para livrar-me do domínio de uma ilusão que estava me afastando do real sentido do trono que ocupo e estava me conduzindo ao encontro de um fim que espero nunca venha a ser o meu. Tens mais alguma coisa a dizer-me para que eu transmita a ele? Não, só o que acabo de dizer, nenhuma palavra mais ou a menos. Assim farei, companheiro. Samuel voltou a deitar-se e mentalmente transmitiu as palavras do Senhor do trono das 7 cabeças. E a seguir falou: companheiro, já transmitiu o que me pediu. Ele ordena que você se retire do solo do Campo Santo e nunca mais adentre nele, se não for por uma das porteiras dele. E ainda assim, só se respeitar aquele que a estiver guardando, pois mesmo que seja o mais insignificante dos servos dele, no entanto estará protegido pelo seu manto negro e será defendido pelo seu alfange da morte. Assim será, companheiro porteira, com sua licença. Licença para você se retirar do Campo Santo em paz, o meu Senhor já lhe concedeu. Vá em paz. Com a morte em paz com você, a morte estará. O 7 cabeças desapareceu assim que Samuel se calou. Como estava deitado de bruços, sentiu que era tocado na nuca por algo macio e ouviu o som de algo que foi depositado do seu lado esquerdo. A luz que iluminava o solo desapareceu e logo a seguir um estrondo anunciou que o senhor Omulu também se fora. Samuel ajoelhou-se e cruzou o solo à frente antes de ver, curioso, o que causara aquele som. Um manto negro e um alfange, iguais aos do senhor Omulu, estavam depositados à sua esquerda. Respeitosamente, recolheu o manto e o alfange e volitou para o salão principal dos domínios da 7 porteira, onde seu chefe o aguardava, e foi logo lhe perguntando: como é que foi com 7 cabeças, soldado? Tudo bem, chefe? Foi difícil lidar com ele? Não, senhor, mas que foi interessante, isso foi. Nada como ver um soldado que aprecia as missões que realiza. Agora, se não me engano, está na hora de você ir até o senhor das 7 encruzilhadas, não? É mesmo. Quase ia me esquecendo disso. Com sua licença, senhor. Não se esqueça de que na próxima segunda-feira terá de acompanhar a princesa até a tenda do pai Tomás. Disso não me esquecerei. Posso saber por que você deixou a princesa toda retalhada, se podia tê-la curado com seu bastonete mágico? Eu, quando usei, ordenei que deixasse cada um deles como estavam antes do momento em que foram arrastados pelo amigo 7 cabeças. Logo, como ela estava daquele jeito continuará. Afinal, foi um pedido geral que fiz ao meu bastonete mágico. Compreendo. Sinto que compreende, chefe. Afinal, tenho meus princípios que me regem e impedem-me de dar a alguém o que esse alguém não quer ou não está apto a receber. Tudo é só uma questão de princípios. Então compreendo isso, soldado. Agora vá, pois alguém o aguarda ansioso para conhecê-lo pessoalmente. Com licença. Samuel foi ao encontro do senhor Exu, rei das encruzilhadas do cemitério, que ansioso o aguardava, mas quando viu de quem se tratava, exclamou: você é o tal Samuel? Eu mesmo, chefe. Parece que o senhor já me conhece, ainda que só o conheça de nome. É isso mesmo, Samuel. Está vendo este corte no meu peito que teime em não fechar? Estou vendo, sim. Saiba que foi você quem o fez. Devia ter havido uma razão, não? Houve sim. Ela ainda existe? Não. Então não há razão para continuar a ostentar uma lembrança dolorida dela, certo? Como não me lembrar? Se esse corte não me deixa esquecê-la, caso permita, apaga em um instante uma recordação amarga do tempo em que me deixei guiar pela emoção em vez da razão. Permite-me? São poucas as coisas que permito, e reparar um choque do passado está entre elas, Samuel. Entre as coisas que me permito, reparar meu passado é a principal delas, senhor das encruzilhadas.
Desculpe-me por ter me excedido, afinal, eu estava dominado pela emoção e pela ilusão de que podia fazer tudo sem nunca ter de prestar contas dos meus atos. Sabe, se o Sr. Ogumegê não tivesse intervido, não seria comigo que agora estaria falando. Você quase me fez cair desse trono. No fim, a justiça se impõe, não? É sim. Por isso também peço que me desculpe, pois achei que podia derrubá-lo sem ter de prestar conta dos meus atos. Eu também estava dominado pela ilusão, executor. Chefe, por que é que essas coisas acontecem com a gente? Não sei, executor, mas alguém deve ter suas razões para tudo isso permitir, não? Alguém as tem. E como não as reconhecemos realmente, é melhor apagarmos de nossas lembranças certas recordações nada boas, certo? Certíssimo, executor. Por favor, fecha com teu dom de curar esta recordação amarga de um tempo que a ilusão nos dominou. Farei isso com imenso prazer, chefe. Com sua licença, pois vou passar a ponta do meu dedo indicador direto sobre a corte e fechá-lo. Você consegue isso só com o dedo indicador? Sim, mas tem de ser o da mão direita, sabe? Isso significa que se o da direita fecha, o da esquerda pode abrir, certo? É sim. Se assim, então o que você não será capaz de fazer com toda a sua mão esquerda? Isso já é um mistério para mim, chefe, que prefiro nunca vir a ter o desprazer de conhecer, estando em sentido contrário à tua esquerda, executor. Se deseja isso, tenho certeza de que de frente à minha esquerda nunca estará posicionado, chefe. Não tenha dúvida disso, executor. Afinal, suas palavras têm o dom da profecia. Eu ainda me lembro de você quando disse: um dia acertaremos as nossas contas. Isso foi dito há muito tempo, executor. A mim parece que só me resta fechar esse corte em seu peito, para que fechemos o livro onde nossos créditos e débitos estão anotados. Então feche logo esse livro, executor. Depois queime-os, para que nunca mais ele seja aberto e outros acertos venham a ser lembrados. Imediatamente. Samuel encostou o dedo indicador direito em um dos extremos do corte profundo e o correu sobre toda a extensão dele. Quando chegou ao outro extremo do corte, que já não existia mais, o outro então pediu: poderia fazer-me um favor? Que favor? Poderia apagar todas essas outras cicatrizes em meu corpo? Isso é fácil, chefe. Feche os olhos e só os abra quando eu tiver eliminado todas elas. O rei Exu fechou os olhos e Samuel irradiou um pouco com a mão direita, dizendo a seguir: pronto, já as apaguei, chefe. Só não atino com a razão de não querer ostentá-las, se por aqui cicatrizes são motivos de orgulho. Vendo-as, eu não conseguia fechar livros de acertos de contas já acertados. Compreendo. Agora que tudo entre nós já foi acertado, no que posso servi-lo? Terá de socorrer uma tenda de umbanda e executar todos os que a estão incomodando. Vou sim. Onde ela fica? A pombagira das 7 encruzilhadas do cemitério, que lá assiste os trabalhos à esquerda, o levará até ela e lhe relatará o que tem ocorrido de estranho por lá. E onde encontra essa moça? Vire-se e terá encontrado, executor. Samuel virou-se e recuou um passo para melhor ver a imponente pombagira das 7 encruzilhadas. Era uma mulher de uma beleza incrível, além de estar totalmente nua. Só usando uma capa vermelha, um par de botas negras e um cetro na mão esquerda. Será que vou ter cabeça para acompanhar tanta beleza sem vir a perdê-la? Perguntou Samuel para si mesmo, mas como ela ouviu, respondeu: se perdê-la, terá um sério problema, executor. Que problema, rainha? Ficará sem cabeça. E por aqui não é muito recomendável. Tem razão. É melhor recolocar minha cabeça no lugar antes que nem isso eu consiga mais. Aprecie os que sabem recolocar sua cabeça no devido lugar e no devido tempo, executor, exclamou ela rindo, e então ordenou: siga-me. Samuel nem teve tempo de pedir licença ao senhor Exu para dali se retirar, pois do contrário, não a acompanharia rumo ao lugar não conhecido. Pouco tempo depois, já estavam no lugar e a par de tudo que de estranho ocorria por ali. O centro era imenso e muito solicitado pelos adeptos do ritual umbandista.